Desde a Páscoa, quando eu partilhei um versículo de uma frase que Jesus disse a Maria quando andava no jardim depois da sua ressurreição, disse: vai e diz aos meus irmãos que eu ressuscitei. Eu tenho estado a pensar muito neste conceito, nesta frase de nós somos irmãos de Jesus, nós temos o Pai Celestial como o nosso Pai, e há este sentido de família espiritual. E é algo que eu tenho estado a pensar muito acerca deste conceito de família de Deus, família espiritual. E há dois conceitos na Bíblia em referente a este assunto de família que parece que estão em conflito. E eu às vezes tenho esta dúvida, este conflito também quando eu leio estas duas formas, estes dois conceitos acerca de um princípio da família. Eu vejo, mas isto parece que está em conflito. E às vezes na Bíblia há esta realidade, que um princípio tem duas formas de ver e parece que está em conflito as duas formas, dois conceitos sobre um princípio. E família, o conceito de família, nós vemos que há duas formas, pelo menos, que parece a mim que esteja em conflito. E vamos estudar hoje um pouco acerca destes conceitos acerca de família, que pode parecer que estejam em conflito, mas eu acredito que nada na Bíblia está contraditório, nada está em conflito, mas é tudo verdade. É tudo claro e é tudo eficaz. O primeiro conceito é que a família é a prioridade. É uma estrutura criada por Deus, desde o início, desde o jardim, em que depois houve famílias que povoaram a terra, e depois houve a nação de Israel, que foi tirada do Egito, e quando Deus estava a dar as ordens claras ao povo de Israel como viver, um dos mandamentos, diz em Êxodo 20, diz: honrar o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, e que o Senhor teu Deus te dá. Então Deus está aqui a estabelecer uma prioridade sobre o núcleo familiar, não é? Está a dizer, este é uma prioridade. Honrar o pai, honrar a mãe, para que tudo vai bem na vossa vida. Então Deus está aqui a dizer ao povo de Israel, que era um povo de várias famílias, dividido em várias tribos, e essa era a nação de Israel. Mas Deus firmou vocês têm que valorizar o núcleo familiar. Filhos, sejam obedientes, honrar o pai e a mãe. Há uma bênção com isso. É o primeiro mandamento que Deus agregou uma bênção a esse mandamento. Mas depois, quando nós pensamos neste conceito de família e vemos como é que Jesus começou a ensinar aos seus discípulos, começou a ensinar acerca do reino de Deus, o reino dos céus, nós vemos que há uma pregação de Jesus que parece que vai contra o mandamento ou o núcleo ou a prioridade daquele princípio da família. Isso nós vemos em Mateus 10, 37. Jesus está a ensinar os seus discípulos como segui-lo. E Jesus diz assim: quem ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E depois, em outros versículos, fala-se que nós temos que negar a nossa família para seguir Jesus, se nós não somos dignos dele. Parece aqui que há dois conceitos, há dois ensinamentos. Deus diz que a família é prioridade, vocês têm que honrar o conceito familiar, o núcleo familiar, honrar o pai e a mãe. Mas depois Jesus vem
E ele vira tudo ao contrário. Vocês têm que negar o pai, negar a mãe, largar os filhos e seguir-me. Onde é que nós ficamos, Deus? Uma vez tu dizes para negar, outra vez tu dizes que é para honrar. Como é que nós temos alguma verdade aqui no meio? Não sei se vocês já repararam nisto, se há esta pergunta no vosso interior, como tem sido esta pergunta no meu interior. Mas eu tenho perguntado, mas Deus, como é que há paz no meio destes conceitos que parecem ser contraditórios? E nós temos que depois ver qual é que é o plano de Deus, a visão de Deus, quando nós vemos este princípio, ou este princípio de família. Nós temos que ver para tirar a confusão, tirar, princípios que parecem ser contraditórios, nós temos que voltar ao plano original de Deus. Qual é que é o plano de Deus? O que é que Deus intenciona quando Ele criou a humanidade? Quando Ele criou o homem e a mulher? Quando Ele criou o conceito de família? Qual é que é o plano de Deus? Essa é a única forma que eu tenho para trazer alguma verdade, alguma clareza no meio de uma confusão de conceitos, no meio de 2 versículos, 2 passagens, 2 ensinamentos que parecem ser contraditórios. É a forma que eu tenho visto, que eu posso ver que realmente não há um conflito aqui, mas há um complemento. Então, nós temos que ver que Deus planeou fazer família conosco. Muitas vezes nós pensamos que Deus é um Deus distante, nós não conseguimos chegar à sua presença, é algo que nós não conseguimos compreender. Mas o plano de Deus é ser família conosco. É de nós sermos os seus filhos, Ele ser o nosso Pai. Foi por isso que Jesus disse, quando Ele ressuscitou, vai e diz aos meus irmãos que nós temos um Pai. O meu Pai é o vosso Pai. Ele, depois do momento de crucificação, momento de ressurreição, em que Ele abriu um novo tempo, uma nova aliança, Ele diz, agora as coisas vão voltar como eram supostas ser no início. Que nós somos irmãos e nós temos só um Pai. Há uma família espiritual. Agora, Deus deseja que haja famílias saudáveis. Apesar de nós estarmos no meio de um mundo com famílias disfuncionais, em que o conceito de aliança matrimonial não tem muito peso, por isso que há tantos divórcios, não é tão sério estar junto e criar uma família, em que nós vemos tanta desordem familiar. Nós podemos, ao vermos este desordem familiar, nós podemos dizer, ok, eu vou segurar um conceito que Jesus disse para largar a nossa família. Esse é o conceito que eu quero segurar, porque todo o resto da família que eu vejo, que eu já passei, que já vi acontecer, já é tão disfuncional, em que eu não vou honrar o meu pai, honrar a minha mãe, eu não vou valorizar o núcleo familiar, eu vou seguir o que Jesus disse, que eu tenho que largar o meu pai, largar a minha mãe, largar os meus filhos para seguir ao Senhor. Nós podemos ir por esse caminho por causa do exemplo do mundo em que nós estamos. Mas o que Jesus diz acerca de nós temos que largar a nossa família, largar os nossos filhos para segui-lo? Não entra em contradição com o mandamento que diz honrar o teu pai e a tua mãe. Não entra. Porque se nós amamos Deus sobre todas as outras coisas, há coisas que nós pensamos que são prioridades para nós, sendo o nosso casamento, os nossos filhos, que vão passar a não estar em primeiro lugar. Porque Deus vai ser a prioridade das nossas vidas. Nós vamos estar a largar a prioridade de nossa esposa ser a prioridade da nossa vida, de nossos filhos ser a prioridade da nossa vida, e nós vamos colocar Deus como a prioridade da nossa vida. Nós vamos voltar ao plano original de Deus. Deus deseja restauração familiar.
Em Malaquias 4, versículo 5, vamos abrir e vamos ler. Malaquias 4, versículo 5, aqui o profeta está a declarar como é que serão os últimos dias da terra. Eu acredito que nós estamos no último tempo, nos últimos dias aqui na terra. Nós vemos vários sinais destes últimos dias, em que nós ansiamos o regresso de Jesus, e Malaquias está aqui a descrever como é que serão estes últimos dias em 2 versículos. Diz que: eis que vos envia o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e do coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Então, se nós estamos a viver estes últimos dias, os dias em que nós estamos a aproximar o fim, o espírito de profeta Elias, o espírito de profecia que está a ser declarado sobre o mundo, não é de, vamos promover a disfuncionalidade familiar, vamos promover a individualidade, mas a voz profética que está a ecoar neste tempo é: vamos promover a reconciliação familiar. Pai virado ao seu filho, filho virado ao seu pai. Esse é o plano de Deus para a restauração de todas as coisas nestes tempos em que nós estamos a viver. Então nós podemos pensar que é difícil demais por causa dos traumas que eu já passei, das dificuldades que eu já passei, por causa dos exemplos péssimos que eu vejo à minha volta, então eu vou focar somente na minha vida e talvez no meu cônjuge, talvez nas minhas coisas mais próximas. Mas ao mesmo tempo Deus está a chamar o seu povo a uma reconciliação familiar. Esse é o desejo de Deus, para que haja reconciliação entre pais e filhos e seus pais, para que haja bênção sobre a terra. Como é que isto é feito? Quando Deus diz assim que eu vou enviar a minha voz profética, aquela voz de Elias sobre as nações para trazer esta reconciliação, não é algo que vai assim tocar como um trompete no céu e depois de repente todos vão dizer: epá, agora eu tenho que reconciliar com o meu pai. Não é isso que acontece. É o povo de Deus, a nação santa. Nação santa não significa que é algo virado à volta de um partido político. Nação, no tempo bíblico, era um conjunto de várias famílias formando várias tribos juntos debaixo de uma orientação divina de Deus. Então, quando nós dizemos que nós somos uma nação santa, como diz em 1 Pedro 2,9, que nós somos uma nação santa, sacerdócio real, nós somos um conjunto de famílias separadas deste conceito, deste mundo que nós estamos a viver, vivendo abaixo daquela aliança de matrimónios santos, reconciliação familiar entre pais e filhos e seus pais, uma nação santa. É isso que Deus está-nos a chamar neste tempo, igreja. Em 2 Coríntios 5, 17 a 21, diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez de novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo e nos deu, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o primeiro nível de reconciliação que nós temos é uma reconciliação de nossa vida com Deus.
e das pessoas que nós encontramos com Deus. Há uma reconciliação, isto chama-se salvação, em que há uma reconciliação, há trazer de volta um relacionamento entre a humanidade e Deus. E depois também há uma reconciliação entre homens e mulheres desta terra. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nós mesmos. Então tem que haver uma reconciliação, não somente perante Deus, mas tem que haver uma reconciliação perante as pessoas que nós encontramos. Nós somos ministros da reconciliação. Nós somos feitos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Nós gostamos e sublinhamos muito este versículo 17. Mas a continuação deste versículo 17 é uma descrição de que é esta nova natureza. A nova natureza é uma natureza de reconciliação, em que nós estamos reconciliados com Deus e também vivemos em reconciliação uns com os outros. Para Deus, esta reconciliação é algo muito sério, é algo muito importante, é algo que identifica-nos como uma nova criatura. Se nós vivemos a queimar as pontes, cortar relacionamentos, viver fora de aquele compromisso uns com os outros, eu ponho em causa se nós realmente temos uma nova natureza dentro de nós. Porque a nova natureza é reflexo não somente pela reconciliação que nós temos com Deus, através da obra de Cristo Jesus, mas a reconciliação que nós vivemos uns com os outros. Agora, quando nós falamos em reconciliação, isso toca em vários botões nas nossas emoções, porque nós começamos automaticamente a pensar em situações de mágoa, situações de romper de relacionamentos, situações em que houve um romper de amizades, romper de famílias. Quando nós pensamos em reconciliação, talvez não vem pensamentos agradáveis. Começamos a pensar em pessoas que nos magoaram. E Deus deseja que haja reconciliação. É o plano de Deus que haja famílias saudáveis. Que o seu amor junte as nossas vidas. Na palavra de Deus há uma expressão que é usada para descrever a igreja, que não é somente o templo de Deus, não é somente o corpo de Cristo, mas há uma outra expressão usada para descrever este conjunto de pessoas congregando em conjunto, que é a sua família. A família de Deus é a igreja. Então, tal como uma nação no Velho Testamento era um conjunto de várias famílias unindo em tribos para formar uma nação, a família de Deus são várias famílias unidas debaixo de uma orientação divina de Deus. Isso é a igreja. Então a igreja não é somente cultos religiosos, não é somente tempos de celebração e adoração, momentos em que nós ofertamos, momentos de comunhão. Isto é tudo, faz parte da igreja, tal como nas famílias desta terra, há momentos em que não é só, a família não é somente momentos de férias em conjunto. Há responsabilidades, há momentos de trabalho em conjunto, momentos de lavar a louça, de limpar o chão, há momentos de férias em conjunto. Há momentos de celebrar festas em conjunto, de celebrar aniversários. Esta semana passada o David e a Lara fizeram anos. Então é um momento em que a família se junta para celebrar momentos especiais. Essa é uma família. Tem momentos assim. A família de Deus, há momentos especiais, mas há momentos em que estamos juntos, continuando juntos, trabalhando em conjunto e reconciliando em conjunto. Meu pai tem 5 filhos biológicos, meus pais, e depois 2 filhas que eu chamo adotivas, ou
não oficialmente são adotivas, mas foram rejeitados pelas suas famílias. E meu pai recebeu-as em casa, e são as minhas irmãs também. E eu lembro quando era pequenino, talvez a idade de Leonor, talvez a Vitória, eu lembro que esta idade de 5 pequeninos em casa, com 2 anos de diferença entre cada um, pais que estão aqui na sala conseguem imaginar a loucura que era ali na casa. Às vezes brigas ali na casa, sim. Famílias pastorais, às vezes há brigas lá em casa, sim. E às vezes meus pais tinham de dizer, ok, nós não vamos deixar que nenhum de vocês saia e tenham um tempo com os vossos amigos até que resolvam as brigas cá dentro. Fechavam as portas, às vezes até diziam, vocês não podem ir para a escola até resolver a briga com o teu irmão. Até esse ponto, às vezes chegava a esse ponto. Porque era mais importante a união da família do que as atividades fora da família. Meu pai tinha um conceito que não podemos exportar nada que nós não cultivamos primeiro. Então, era uma prioridade, e é uma prioridade para ele, ter a família unida. Porque a família unida é lugar seguro. É um lugar em que, emocionalmente, nós crianças, crescemos estáveis. Para quando nós depois somos mais velhos, não vamos andar assim aos trambolhões. Vamos ser pessoas estáveis. E a família de Deus, a igreja, é a família de Deus. Não é somente momentos de celebração, mas é viver em conjunto. É estarmos em conjunto. Efésios 2:19 diz que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício é bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Já não somos estrangeiros, nós temos uma nação, nós temos uma identidade. Não é a identidade de Portugal, mas é a identidade do Reino Celestial. Já não somos forasteiros ou andamos a saltar de um sítio para o outro. Nós temos uma família. Por isso que é tão importante quando há este congregar da igreja, que não andamos a saltar de igreja em igreja, porque nós somos uma família. Nós já não somos forasteiros, não andamos a passear. Nós temos uma casa, escolher uma casa, uma família espiritual. E somos a família de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. A partir do momento em que tu aceitas Jesus como teu Senhor e Salvador, tu fazes parte da família de Deus. Mas há uma grande diferença entre fazer parte da família de Deus e ser a família de Deus. Há uma grande diferença. Nós podemos ter filhos que fazem parte da família, mas há uma mudança quando o filho escolhe ser família. Significa que não vai estar à espera que o pai manda fazer isto ou diz para não fazer aquilo. Vai dizer, eu vou fazer porque eu faço parte da família. Há uma diferença entre fazer parte e ser da família. Nós podemos visitar a igreja e podemos dizer, eu sou membro da igreja, mas ser igreja é completamente diferente. Há uma diferença no coração, há uma diferença em forma em que nós olhamos pela igreja onde nós estamos. Ser igreja não é somente chegar a uma reunião com o intuito de receber algo para preencher um vazio. Mas não, eu faço falta aqui. Eu faço falta. É como quando nós estamos em reuniões de família, jantares de família. Faz falta, mesmo as pessoas mesmo os membros da família que são calados, há sempre membros da família mais calados do que outros. Mesmo essas pessoas, essas pessoas da família, esses membros da família, fazem falta num jantar de família. O jantar de família não é completo se essa pessoa vai faltar. Mesmo tu podes pensar, mas eu não vou à igreja porque eu não faço falta.
eu não toco tão bem como o Ricardo, não canto tão bem como a Selma. Eu não faço falta porque eu não faço nada na igreja. Eu entro, saio, ninguém fala comigo, ninguém me diz nada. Eu não faço falta na igreja, porque é que eu lá vou? Somente a tua presença na igreja é importante. Porque o que é que tu carregas no Senhor? A fé que tu vais transmitir ao teu irmão. Somente estar sentado ao lado do teu irmão vai edificar a fé dessa pessoa. A tua presença faz falta, tal como a presença de um membro da família faz falta em reuniões da família. Porque nós somos a família de Deus. Nós podemos trazer essa bagagem familiar à família de Deus e dizer, isto não vale a pena pensar que a igreja é a família de Deus, porque famílias é algo que não funciona. E eu falei há pouco de as minhas duas irmãs adotivas. E esta semana estive a falar com uma delas e estive a falar com a Silvéria, que é a irmã adotiva mais velha. E eu estava a dizer, Silvéria, a tua história de vida é incrível. É um exemplo para mim. E eu estava até a perguntar, Silvéria, posso partilhar a tua história um pouco com a igreja, quando nós estamos a falar acerca de família? Até era bom ter a gravação da tua história para a família ver, a família logo ver. Mas ela não conseguiu, ela estava no meio de campeonatos com as crianças, não conseguiu gravar a história. Então vou contar brevemente a história de Silvéria, em que Silvéria era a colega da minha irmã mais velha. As duas estavam numa escola profissional de bailado em Lisboa, em que eu estava a fazer o 11º, e enquanto também estavam a aprender bailado. E a Sara, minha irmã mais velha, biológica, estava na mesma turma de que a Silvéria. E conversa, puxa conversa, ver o exemplo da vida da Sara, que era alguém completamente dedicado ao Senhor, ainda é, graças a Deus. A Silvéria disse, olha, eu quero também o que é que tu tens. Entregou a sua vida completamente a Deus. E quando ela fez isso, algo transformou. Ela ficou completamente apaixonada por Jesus. E ainda é hoje em dia completamente apaixonada por Jesus. Em que ela chega a casa e diz, pais, eu agora vou começar a ir à igreja. Eu tenho aqui esta Bíblia, vou começar a ler a Bíblia, porque agora sou cristã. E os pais não aceitaram muito bem isso. E eles disseram que a partir de agora tu não és mais a nossa filha. Sai fora de casa. Com 16 anos. Uma portuguesa que era uma menina de sucesso, participou em vários musicais na sua infância, sempre envolvida na escola, rejeitada aos 16 anos pelos seus pais. O meu pai ouvia acerca disso e disse, ok, Silvéria, não vais ficar na rua. A partir de agora, vem cá para casa, és a nossa filha. E a partir daquele momento, a Silvéria é a minha irmã, em que ela podia ter rejeitado o conceito de família por causa desse trauma, desse momento devastador na sua vida. Ela podia ter dito, não, família para mim não funciona. Igreja, sim, eu vou à igreja, mas família para mim não, esquece. Eu não vou chamar a igreja família de Deus porque a minha família rejeitou-me. Ela podia ter dito isso. Ela podia ter até rejeitado a sua família. Mas eu lembro, ao longo da sua vida, cada momento, ela mandava uma mensagem, telefonava aos seus pais biológicos, quando acabava o liceu, quando havia um espetáculo de Quebra-Nós, Cinderela, em Lisboa, mandava mensagem aos seus pais. Pais, era sempre rejeitada. Quando ela entrou na faculdade, em Londres, para ser coreógrafa de balé, informou os pais, sempre rejeitada. Quando ela encontrou um homem de Deus para casar, convidou os pais para o casamento, sempre rejeitada.
quando nasceu o primeiro filho, informou: pais, vocês são avós. Sempre rejeitada. Mas sempre a demonstrar o amor de Deus, a buscar a reconciliação. Sempre, ela era incansável. Eu não sei se seria assim dessa forma, mas incansável. Ela teve um filho, 2, 3, 4, teve 5 filhos lindos. Cada vez mandava informação aos pais, a partilhar cada momento, cada nascimento, cada momento especial que estava a acontecer. Constantemente, vez após vez, rejeitada. Vez após vez, posto de lado. Este verão aconteceu um milagre. Aconteceu algo estrondoso. Depois de, não sei quanto, 30 anos, talvez? 30 anos, mais ou menos, depois de 30 anos de rejeição, em que a Silvéria podia perfeitamente dizer: eu não acredito em estrutura familiar, eu não acredito que Deus está a criar uma família, porque para mim família é símbolo de rejeição, de posto fora, algo disfuncional. Mas constantemente ela estava a honrar a Deus sobre todas as coisas, a amar Deus sobre todas as coisas, apaixonada por Deus. E constantemente Deus estava a levá-la àquele caminho de reconciliação. Este verão, meus pais celebraram 50 anos de casados, em que pela primeira vez eles trouxeram a família toda a Portugal. A primeira vez que nós estivemos todos juntos. Todos os filhos, todos os netos, todos juntos, 35 pessoas. Em que nós oramos muito em família e nós acreditamos que Deus é o centro da família. E nós entregamos esse momento de férias em família a Deus. Em que seja feita a tua vontade, Senhor. E ao longo do processo, nós encontramos uma quinta no Alto de Alentejo, que nós queríamos alugar a quinta em exclusivo para a nossa família. Como é que a família é grande, então alugamos a quinta toda. Era mais em conta alugar dessa forma, para termos um tempo também mais privado. E então era ali no Alto Alentejo. E quando a Silvéria começou a ver, ela começou a perceber que essa quinta ficava a 10, 15 minutos da casa onde morava a sua mãe, que entretanto o pai tinha falecido há 2 anos atrás. Ela pediu licença à família e disse: por favor, eu preciso de uma tarde para tentar encontrar a minha mãe na cidade de Porto Alegre. Não era uma vila, mas a cidade de Porto Alegre. Tentar encontrar a minha mãe, eu não sei exatamente onde mora, mas eu tenho uma vaga ideia onde ela pode estar. Eu posso ter esta tarde para tentar encontrar a minha mãe. Então, claro que sim. Oramos por ela e disse: Deus abençoa a Silvéria, dá graça, encaminha para o sítio certo. Tu sabes onde está a mãe da Silvéria, a irmã da Silvéria, que haja um milagre de reconciliação. É a vontade de Deus que haja reconciliação. Nós não estamos a orar nada contrário à palavra de Deus. É o desejo de Deus que haja reconciliação familiar. Então Silvéria foi com os seus filhos e com o marido andar nas ruas e disse: é aqui. Foi, bateu à porta e a casa era essa. Era essa casa mesmo. Era essa casa mesmo. Bateu à porta, quem abre a porta era a sua irmã. A sua irmã começa a ficar emocionada, dá-lhe um abraço. Quem olha por trás é a mãe. E ela diz: filha. Começa a olhar para ela. Tiveram ali talvez meia hora a conversar, porque tiveram que sair para uma consulta. Naquela meia hora, conseguiu perceber que tanto a filha como a mãe tinham entregue a sua vida a Jesus. E depois a Silvéria, cheia de coragem, perguntou: e o pai? Como é que foi os momentos antes de ele partir? E a mãe virou para a Silvéria e disse: olha, o pai, antes de ele partir,
encontrou Jesus. E Jesus era o centro da sua vida. Muitas vezes nós queremos reconciliação nos nossos termos, na nossa forma, no nosso tempo. Buscar de nosso jeito, porque nós temos que ter razão, nós temos que ser justificados, nós temos que ter alguém a pedir-nos perdão, porque houve algo devastador. Não. Nós temos que amar Deus sobre todas as coisas. Ponto final. E amar o nosso próximo. E buscar essa reconciliação. Essa é a vontade de Deus. Que haja reconciliação entre pais e filhos e os seus pais. Essa é a forma que Deus abençoa esta terra. Através da reconciliação familiar. Talvez já não acreditas na família. Talvez não acreditas em estruturas familiares. Talvez não acreditas em casamentos. Talvez não acreditas que isso é possível. Não acreditas que é a vontade de Deus que haja famílias saudáveis. Talvez acreditas somente em cada um tem que safar-se por si próprio. Tem que buscar a sua própria fé. Mas Deus deseja que haja reconciliação familiar. Então hoje o desafio que eu tenho é que primeiramente haja reconciliação com Deus. Em que haja reconciliação das nossas vidas com Ele. Em que se a tua vida não está em relacionamento com Jesus, que reconcilia-te com Deus. Deus não te rejeita, Deus não te afasta, Deus não condena. Ele tem braços abertos para te receber. Então, primeiro é reconciliação com Deus. E depois é tomar o passo difícil. E começar a desejar reconciliação familiar. Cada um de nós temos bagagem, cada um de nós temos histórias, cada um de nós temos vida que passou por nós. Às vezes é um caminhão que passou por nós e nós estamos despedaçados. Mas cada um de nós temos uma família. Cada um de nós viemos de uma família. E tal como Deus nos perdoou e aceita-nos como os seus filhos, nós temos aquela responsabilidade de lançar perdão, de entregar perdão às pessoas que nos ofenderam. Mesmo aquelas ofensas mais profundas, criadas pelas pessoas mais próximas, que é a nossa família. Nós temos a responsabilidade de perdoar. Se a pessoa vai aceitar esse momento de reconciliação ou não, isso é entre essa pessoa e Deus. Tal como Silvéria, constantemente estender o braço, constantemente a estender o amor, constantemente a levar cortes, levar rejeição, zero comunicação. Constantemente nós temos que lançar perdão. Constantemente temos que buscar a reconciliação, mesmo quando pessoas não vão aceitar o nosso amor, mesmo quando não vão aceitar o nosso perdão, mesmo quando nem querem saber de nós ou até nem estão próximos nem vivos sequer. Há situações em que nós temos que perdoar mesmo pessoas que já terem falecido. Quando a Silvéria teve aquele momento em que depois chegou ao pé do resto da família e contou a história. E era choro. Ninguém conseguia ter o olho seco naquela noite. Nós chorávamos, nós louvávamos, nós agradecemos a Deus. O amor de Deus é algo tremendo. É algo incrível. Nós não conseguimos perdoar nem reconciliar com o nosso próprio amor. É limitado, é mesmo limitado, não tem força suficiente. Mas o amor de Deus que está em nós, que vem através da reconciliação que nós temos com Deus, é aquilo que vai nos capacitar a poder perdoar. Perdoar e trabalhar em reconciliação. Vamos ficar em pé, igreja.
O amor de Deus te liberta. O amor de Deus nos traz essa liberdade, uma nova vida. Vem através do amor de Deus. Pelo facto que nós somos perdoados, nós somos restaurados, reconciliados a Deus. Somos dados uma identidade como filhos de Deus. Nós temos uma liberdade, uma leveza que nós não tínhamos antes. E esse mesmo perdão, essa mesma reconciliação, nós temos que libertar sobre cada pessoa, sobre cada familiar, sobre cada pessoa à nossa volta. Sendo a família de Deus, a igreja, muitas vezes há mágoas profundas que ocorrem mesmo no seio da igreja, como um seio familiar, em que nós temos a capacidade de perdoar ou de reter perdão, de reconciliar ou manter divisão. Nós temos essa capacidade no nosso interior para gerir isso dessa forma. E o desafio que eu tenho, e quando eu penso nesta palavra família, há muito conflito que acontece cá dentro, em que nós temos que dizer, ok, eu vou decidir não somente fazer parte da família, mas eu vou decidir ser a família. E para isso, ser família, eu tenho que talvez perdoar. Talvez eu tenha que reconciliar-me, largar ofensas do passado, largar coisas que têm magoado do passado e dizer, não, eu vou me reconciliar. Tal como eu estou reconciliado com o Senhor Deus, eu vou decidir perdoar. Aleluia. Então fecha os teus olhos onde tu estás e pede que o amor de Deus te enche. Pede que o amor de Deus que preenche cada área da tua vida, cada lacuna, cada área escondida, cada área que está ainda ferida, mesmo que nós não queremos pensar nessa ferida, mas ainda está lá. Convida o amor de Deus a entrar. Diz, Deus, obrigado por teu amor. Obrigado porque tu amas-me, que eu sou teu filho. Jesus, tu chamas-me de irmão. Eu tenho uma família. Agora recebe esse amor. E quando tu estás a receber esse amor, provavelmente vem à tua mente estes traumas, estas coisas que aconteceram no passado, esta bagagem. Só levanta as tuas mãos e entrega ao Senhor. Diz, Deus, eu entrego esta bagagem. Eu entrego esta ofensa, esta mágoa, esta rejeição, este divórcio, este abandono, este maltrato. Eu entrego para ti, Senhor. Esta mágoa que eu carrego, eu entrego para ti. Obrigado porque o teu fardo é leve, Senhor. Obrigado porque o teu amor lança fora todo o medo, toda a angústia e dá-me capacidade para perdoar. Depois de teres entregue essa bagagem ao Senhor, toma uma decisão de perdoar. Perdão não é um sentimento, tal como o amor não é um sentimento. Os sentimentos vão e vêm, mas as convicções perduram. Então o perdão é uma convicção, é uma decisão que tomes, dizem, mesmo ainda não sentindo amor ou paz, eu vou decidir perdoar. É uma decisão do teu coração. Eu vou tomar conta do meu coração nesta hora e vou perdoar esta situação.
diz mesmo, em nome de Jesus, eu perdoo. Toma responsabilidade pelo estado do teu coração nesta hora e diz, em nome de Jesus, eu decido perdoar. Se é a tua mãe, se é o teu pai, se é os teus filhos, se teus irmãos, talvez até os teus familiares já não estão presentes, talvez até nem estão vivos, mas ainda carregas uma mágoa no teu coração. Liberta perdão sobre essas pessoas, porque o perdão vai libertar o teu coração para que o amor de Deus flua na tua vida e através da tua vida. Então liberta perdão, deixa sair da tua boca fora e diz, eu decido perdoar, e diz o nome dessa pessoa. Tu já estás a ver todo o filme na tua cabeça, tu sabes exatamente o que aconteceu. Então liberta perdão nesta hora e diz, em nome de Jesus, eu perdoo. Eu perdoo. Aleluia. Aleluia. Agora é um passo ainda mais corajoso que eu desafio-te a tomar. Pede a Deus a graça da reconciliação. Se em Coríntios nós vimos que nós somos ministros de reconciliação, pede a Deus a graça de reconciliação. Diz, Deus, dá-me a graça de reconciliação, para que de alguma forma eu possa ver reconciliação, para que tu sejas glorificado. Tudo é para a glória de Deus. Não é para a nossa justificação, não é para a nossa razão, para aquilo que nós desejamos. A nossa glória é para a glória de Deus. Então a reconciliação é sempre para a glória do Senhor. Então pede a Deus a graça de seres um ministro de reconciliação. De não andares em divisão perante os teus irmãos, tanto espirituais como naturais, mas andares em reconciliação. Que o amor de Deus junta as nossas vidas naquele vínculo da paz. Aleluia. Aleluia. É possível haver reconciliação. É possível. Tal como na história da minha irmã, da Silvéria. É possível. Nós não sabemos quando é que Deus vai trabalhar, aonde, com quem é que Deus vai trabalhar, mas é possível. Nós temos que ter essa fé, que é possível haver restauração. É possível haver salvação. É possível haver reconciliação. Então eleva a tua fé nesta hora. Começa a acreditar que é possível. Se é a vontade de Deus que haja reconciliação, então é possível que haja reconciliação. Nós temos que concordar com a vontade de Deus. Nós temos que ultrapassar as mágoas, ultrapassar as dificuldades e acreditar que é possível. Acreditar que é possível haver reconciliação. Então começa agora a acreditar que é possível haver reconciliação. Aumenta a tua fé. Que é possível haver reconciliação, restauração. É possível haver salvação. Porque muitas vezes quando nós estamos em divisão, em contendas com alguém, nós nem acreditamos que essa pessoa pode ser salva. Mas é possível haver reconciliação dessa pessoa com Deus. Tal como é possível nós sermos salvos. É possível. Então começa a acreditar que é possível que aquela pessoa, que aquelas pessoas, que aquelas situações sejam reconciliadas com Deus. E depois que haja reconciliação também. Aleluia. Igreja, é tão bom sermos família. Dá trabalho, mas é tão bom sermos família. É tão bom vivermos em família de Deus. E isso é algo que eu amo acerca da igreja.
é que é a família de Deus. Não são eventos, não é momentos só hype espirituais, adrenalina espiritual. Não é nada disso. Há momentos assim, claro que há momentos assim, mas a família cresce em conjunto. Cada um ajuda a trazer a fortalecimento da fé um do outro. E é tão lindo ser família convosco. Não somente ser família com a minha esposa, mas ser família convosco. Ter-vos como irmãos e irmãs na fé, para mim, enche o meu coração. E não queria outra família se não fosse a vossa, se não fosse vocês. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Quando nós falamos acerca do amor de Deus e da família e restauração, é desafiante, é muito desafiante, mas é libertador também. Porque o amor de Deus ultrapassa tudo. Tudo, tudo. Aleluia.